Alô, Baixada Santista, ó, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta terça-feira nós temos a participação neste primeiro bloco do meu amigo Durval Cap Filho, gentilmente atendendo ao nosso pedido. Nós que vamos falar um pouco de odontologia. Durval que tem uma tradição muito grande, a Carlinha vai colocar a foto da família do Durval. Durval, quantos anos? 45 anos de odontologia? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, um prazer imenso estar aqui de novo com você, Augusto. A nossa amizade, acima de tudo, eu queria deixar aqui, louvado seja esse seu programa que leva para as 9 cidades da Baixada Santista tudo aquilo que de bom acontece aqui dentro da Baixada, e eu me sinto muito feliz por ser um homem integrante dessa Baixada e estar com você sempre. Muito obrigado. Grande Durval. Olha a foto que o Durval trouxe. Essa foto mostra os 10 filhos do seu avô, não é isso? Meu avô e minha avó e os demais membros da família. Eles nasceram em Campinas, meus avós, e deram 10 descendentes, que são 4 deles vieram para Santos. Olha só. O Aguinaldo, o Mário, o Pedro e o Durval foram os dentistas que vieram se colocar aqui em Santos. Família Cap. O Aguinaldo foi por muitos anos conselheiro do Santos Futebol Clube. Aguinaldo Cap. Conselheiro vitalício, inclusive. O Mário foi vereador, o único vereador em Santos que se desistiu do cargo porque ele não queria ser subornado. Olha só. Interessante. Seu tio? Meu tio Mário Cap. Foi presidente do Clube Internacional de Regatas por muitos anos e teve um desenvolvimento muito grande aqui na área social. E o Pedro Cap também foi um excelente cirurgião, que foi o primeiro a fazer uma cirurgia na Santa Casa de Santos, cirurgia bucomaxilofacial. E ele era empregado do governo aqui na parte como profissional liberal, e ele teve essa oportunidade na Santa Casa de fazer a primeira cirurgia bucomaxilofacial que fosse sem ser pelos médicos. Então, uma tradição muito grande. E meu pai era deles o quinto, né? Então foi o precursor também de um trabalho assim, que ele tinha muita manobra com prótese. Naquela época, para fazer a prótese, era difícil achar protéticos e tudo mais, e era o próprio dentista que manuseava com a prótese. Se fazia até aquelas coroas estampadas, eu não sei se você lembra disso. Como é que era a coroa estampada? Era como os ourives faziam, né? Você pegava, tinha um conezinho, você fabricava aquilo e ia batendo para fazer a coroa. Espetacular, coroas de ouro. Trabalho manual, né? Manual. Coroas de ouro feitas assim, que duravam 30, 35 anos, 40 anos. Hoje não se usa mais, né, Durval? Não se usa mais porque a estética que realmente veio se aprofundar na odontologia e que eu acho que realmente valorizou muito a profissão em termos de estética, né? Foi esta captação que houve com a odontologia. Nós trouxemos algumas fotos, vamos lá, Carlinha, por favor. O Durval vai comentar um pouco, falando da parte de estética bucal também. A primeira foto qual é? Está demorando um pouquinho. Olha, aí nós temos... Essa é uma foto que nós representam o que é feito hoje um clareamento. O clareamento dentário, seguindo pela esquerda para a direita, como que é feito o clareamento, a disposição, primeiro o slide, à esquerda, depois a feitura de um corpo de defesa sobre a gengiva, que é para não deixar queimar a gengiva. Consequentemente, é colocado o dispositivo da solução que vai clarear o dente. Depois é encaixado um laser, um aparelho que hoje é o big do momento, que realmente é um aparelho que faz esse clareamento em cerca de 3 minutos, 2 dosagens de 3 minutos, e se você participar assim, em cerca de, por exemplo, já ao final
lá nos 2 últimos slides, já dá para se comparar com a de cima, a imagem, como é feito rapidamente. Então, hoje, o laser realmente veio com muita profundidade dentro da nossa profissão e veio dar, assim, para nós uma condição de se realizar serviços com mais rapidez e com melhor condição de Eu só vou pedir para... Vamos ser um pouquinho mais ágil, aí senão nós não vamos conseguir passar todas as fotos. Na minha orientação, por favor. Esse é um outro caso, por exemplo, uma pessoa que tem um dente central escuro, você pode reparar, e esse dente central é causado, às vezes, por um traumatismo. A pessoa até... não morder um caroço de azeitona, ele pode causar um trauma. Ou numa batida, uma bicicleta, uma batida qualquer que pode acontecer e você faz um clareamento também com o laser e pode ser feito e pode ser reparado. Então, não é dizer que você tem a necessidade de fazer uma coroa, né? Agora, Durval, aí nós estamos vendo aqueles dentes separados, é isso? Isso, aqueles dentes são casos, por exemplo, outro tipo de clareamento também realizado em dentes separados, só para mostrar que tem esses diastemas, né? Que as pessoas, que o próprio Ronaldinho Gaúcho, o outro Ronaldo corrigiu. O Ronaldinho Gaúcho ainda continua com aquele dente para frente. Mas se pode ser, olha, depois com essa constituição pode ser acertado, consertado até com resina. É mesmo? Simplesmente com resina dentro do consultório você pode fazer. Se caso você necessidade, você pode pôr um aparelho. Caso contrário, em cerca de 40 minutos ou 1 hora, 1h30, você pode consertar esse diastema facilmente. Com resina. Com resina. E, inclusive, dá uma estética fantástica, né? Isso aí é um trabalho maravilhoso. Implante, Durval? Implante. Aí, no caso, não. Aqui é uma reabilitação. É um caso, por exemplo, que a pessoa, muitas vezes, tem uma condição de uns dentes totalmente tortos, desvirtuados, e ela, então, necessita de fazer uma confecção mais estética, com uma harmonia, né? Uma harmonia, e aí é feito então uma reabilitação total. Essa é uma reabilitação total. Então você faz com o aparato que os dentes podem proporcionar. Hoje, inclusive, estão realizando um outro caminho, que é colocar uma placa direto, entende? Tirar a placa e colocar, né? Esse aí, no caso, não. Esse aí você fixa e deixa... Próxima foto, por favor. Esse também é um outro caso também, os casos em que na frente tem, se a pessoa não pode fazer, por exemplo, um implante, não tem como fazer, ou não tem osso para tal fim, pode ser feita uma recuperação com essa estética total. Aqui, no caso, é um exemplo do laser, que eu estava citando para você, que ele pode caminhar em 2 sentidos. Uma para fazer o clareamento e outra para fazer um tratamento, por exemplo, que a pessoa tem feridas na boca, coisas de lesões esbranquiçadas, certo? Que pode causar até uma parestesia, muitas vezes a pessoa pode ter, e, consequentemente, você faz com um aparelho de laser, fazer uma correção. Aparelho laser, o laser conta, né? O laser, inclusive, agora eles estão com uma profundidade, um adiantamento fantástico. Aí, no caso, é uma outra situação da explicação em que você envolve, por exemplo, esta pessoa apareceu no consultório com implantes na boca e feito uma peça fixa sobre implantes. E, consequentemente, não houve muito cuidado em relação ao cuidado do lábio e aparecer os dentes. Se você olhar na fotografia, pode reparar que a parte de cima está escondida. Então, precisa ter esse cuidado com a estética para que na parte de baixo você vê que ela sorri normalmente, sem problema, e o sorriso está adequado. Então, precisa tomar esse... É um efeito que o dentista tem que ter com muito cuidado, entende? Muito cuidado porque se você coloca uma peça e a peça ela não está perfeita na sua boca, você vai dar um sorriso, às vezes ela está torta, às vezes o lábio está escondido. Se você olhar, perceber, você nota ali que o lábio ele precisa estar dobrado exatamente. Por exemplo, uma mulher que tem um lábio pequeno, curto, então muitas vezes a posição do dente faz com que o lábio fique para dentro.
Muito bom. Próxima foto, por favor. Então, esses são os casos estéticos. Este é um outro caso que a pessoa, veja lá o primeiro caso, totalmente restaurações de amálgama, coisas antigas, e foi feita uma reformulação total. Você veja até que ponto que ela chegou no último slide, inclusive usando implantes também na parte inferior. Que é o importante da coisa, você deixar com que a pessoa fique com uma oclusão perfeita, correto? Que no caso dela, por exemplo, ela não saía de dentista, todo ano ela estava no dentista, todo ano no dentista, ela não sabia por quê. E ao mesmo tempo a boca naquele estado que estava. Se você fizer uma boa correção, dá uma oclusão perfeita, você vai ter uma harmonia para você na hora de mastigar e você vai ver que menos você vai ter a necessidade de ir no dentista. E essa situação aí, Durval? Essa situação é uma das situações mais agravantes que a gente vê, que é um caso de uma pessoa que usa e abusa da escova. É mesmo? Por incrível, você veja a abrasão que você tem em todos os corpos dele. Ele tinha uma forte mania de escovar os dentes e fazer a escova com muita força. Consequentemente, ele foi abrindo várias canaletas no dente ao ponto de chegar a esse aspecto que ele estava. Consequentemente, foram feitos só com resinas, esse trabalho que você vê embaixo, lá perfeito, totalmente acertado. Próxima foto, por favor. Aí é um outro caso que hoje também a evolução odontológica é muito importante em relação a você fazer determinadas placas. Por quê? O estresse é uma delas, né? Você faz são os mordedores, esses? São aqueles mordedores que você, por exemplo, aquele caso, o mais vermelho e o azul, são casos esportivos. Por exemplo, você vê muitos jogadores de futebol, principalmente o goleiro Vitor do Cruzeiro, é um dos que utiliza muito, você nota ele com a placa. Você vê esses lutadores de MMA, também luta livre, eles usam uma placa. O lutador de boxe também usa uma goteira. Qual é a finalidade? É a proteção dos dentes. E eu acho que todo esportista, principalmente quem utiliza bicicleta, quem utiliza esportes assim de combates, né, deveria utilizar uma mordedura. E o outro caso, aquele mais em azul, é uma placa que deve ser colocada para quando você encerrou basicamente o seu tratamento, você deve pedir ao seu profissional dentista que faça essa placa, que é uma placa tem umas de silicone e outras de acrílico. E a finalidade dessas placas são para você, nas horas que você está, que você praticamente não sente, que é à noite, quando você dorme, você começa a dar o estresse, aquela mordida, apertar os dentes. Chamado bruxismo. O bruxismo, e você apertar de uma tal forma os dentes que você chega até a sentir dores no maxilar quando você levanta. Este caso é um caso para você aliviar, entendeu? E o outro caso que não está aí, mas é um caso que hoje tem feito muito, quanto aos distúrbios do sono, né? A pessoa roncar. Então tem aparelhos especiais que estão sendo feitos. Mas que a pessoa usa por causa dos dentes, não? Não entendi. Não, hoje usam-se aparelhos para pessoas que roncam, correto? Ela tem o problema Por exemplo, o Fabinho ronca muito, já me falaram. Eu nunca dormi com ele, mas ele vai usar o quê? Um aparelho Ele é um aparelho que você utiliza à noite para